Olá, bem-vindo ao Help no Campo. Esse canal traz informações e estatísticas dos melhores campeonatos de futebol do mundo. O objetivo do canal não é dar indicações de entradas, mas sim, fornecer todas as informações para que você invista no melhor mercado, correndo o mínimo de risco possível. Sem mais enrolação, vamos às informações desse jogo. O resultado mais comum em confrontos entre Manchester City e Liverpool é 2-2. 9 jogos terminaram com este resultado. Nos últimos 28 encontros com o Manchester City jogando em casa, ganhou 10 vezes, houve 11 empates e o Liverpool ganhou 7 vezes. A diferença de gols é de 44-33 a favor do Manchester City. Durante os últimos 61 jogos, o Manchester City ganhou 12 vezes, houve 21 empates e o Liverpool ganhou 28 vezes. A diferença de gols é 100-80 a favor do Liverpool. A última vitória como visitante do Liverpool contra o Manchester City foi em 2018. Confrontos da temporada passada, em 2-2 Manchester City como local e 2-2 Liverpool como local. O Manchester City tem uma sequência de 3 vitórias na Premier League. Na Premier League, o Manchester City tem 4 vitórias consecutivas em casa. Você sabia que o Manchester City marca 24% dos seus gols entre os minutos 31 e 45? Você sabia que o Liverpool marca 23% dos seus gols entre os minutos 31 e 45? O Manchester City tem uma sequência de vitórias de 6 jogos. O Manchester City não perdeu nenhum dos seus últimos 10 jogos. O Manchester City ganhou 8 jogos consecutivos em casa. O Manchester City não perde em casa há 11 jogos. Jogando em casa, o Manchester City não perdeu para o Liverpool nos seus últimos 5 encontros. O Manchester City não conseguiu marcar em 0 dos seus 13 jogos em casa pela Premier League, nesta temporada. O Liverpool não conseguiu marcar em 6 dos seus 13 jogos fora pela Premier League, nesta temporada. Campanha em casa do Manchester City nesta temporada, em 11 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Erling Haaland é o maior artilheiro do Manchester City com 28 gols. Mohamed Salah já marcou 11 vezes para o Liverpool. Kevin De Bruyne fez o maior número de assistências para o Manchester City com 12. Mohamed Salah é quem tem maior assistências no Liverpool 8. Erling Haaland tem mais cartões amarelos 4 do que qualquer outro jogador do Manchester City. Fabinho recebeu 6 pelo lado do Liverpool. O Manchester City não sofre gols há 5 jogos consecutivos. O Manchester City conseguiu marcar pelo menos um gol nos seus últimos 10 jogos. O Manchester City vence o primeiro tempo em 50% das suas partidas, o Liverpool em 33% das suas partidas. O Manchester City vence 50% dos intervalos, o Liverpool vence 33%. O vencedor do último encontro entre ambas as equipes foi o Manchester City. No último confronto, o Manchester City venceu por 1 gol. Quando o Manchester City lidera em casa por 1-0, eles vencem em 92% dos jogos. Quando o Liverpool lidera por 0-1 fora, eles vencem em 90% dos jogos. Quando o Manchester City começa perdendo por 0-1 em casa, eles vencem em 71% dos seus jogos. Quando o Liverpool perde por 1-0 fora, eles vencem em 26% dos seus jogos. O Liverpool tem uma sequência de 2 partidas com 0 gols marcados. O Liverpool perdeu apenas um dos seus últimos 5 jogos contra o Manchester City em todas as competições. Nos últimos 5 confrontos, o Manchester City venceu 1, o Liverpool venceu 3 e houve um empate. Em média, o Manchester City marca 1,6 gols numa partida contra o Liverpool e o Liverpool marca 2,2 gols contra o Manchester City. O número médio de gols nos confrontos entre Manchester City e Liverpool é de 3,8. O número médio de gols no primeiro tempo nos confrontos entre Manchester City e Liverpool é de 1,8. Em média, o Manchester City marca 3,28 gols jogando em casa e o Liverpool marca 1,58 gols quando joga fora. Essas são as estatísticas de gols. Analise muito bem todos esses números, para que você possa ter uma total compreensão do que pode acontecer nessa partida. Essas são as estatísticas de escanteios. Analise muito bem todos esses números, para que você possa ter uma total compreensão do que pode acontecer nessa partida. Inscreva-se no canal, é muito importante para nós. Ative o sininho, não perca nenhuma análise. Deixe o seu like e faça um comentário, vamos crescer juntos. Essas são as estatísticas de cartões, analise muito bem todos esses números, para que você possa ter uma total compreensão do que pode acontecer nessa partida. Atenção, e não precisa fazer investimento em todos os mercados, atue no mercado que for mais confortável para você.
Tenha a gestão da sua banca, não se aventure fazendo investimentos altos se você está começando no mercado. Esse é um mercado de longo prazo, a constância é que vai fazer você ganhar dinheiro. O hedge é normal, tenha controle emocional e siga em frente. Até o próximo jogo.